é sobre núcleo celular, né? Aí inicia-se assim, em 1833, um escocesinho chamado de Robert Brown, ele observou que todas as células possuíam uma estrutura interna, né, no meio da célula, e ele deu o nome de núcleos. Núcleos quer dizer semente, né? Só que mais na frente ele observou que não seria uma semente. A semente ele teria uma função diferente do núcleo das células. Então, por isso que depois foi dado o nome de núcleo celular. Então, é no núcleo que abriga os genes, o material genético que codifica ou produz as proteínas, e ele programa toda e qualquer atividade celular. Todas as células eucarióticas vai ter um núcleo, todas. Qual é a única célula que não possui núcleo, pessoal? São as células procarióticas. Quem são as células procarióticas? Um único exemplo, as bactérias. As bactérias ou os indivíduos do reino Monera, eles são chamados de procarióticos ou procariontes. Suas células são procariontes, então eles não possuem núcleo. O seu material genético vai ser despejado totalmente no citoplasma da célula. Só que as células eucarióticas, algumas delas, elas vão perder o seu núcleo durante o amadurecimento celular, né? Aí eles amadurecem e perdem o seu núcleo. Professor, que célula é essa? Existe uma célula do nosso sangue chamada de hemácias. Eles dizem que as hemácias eles são anucleadas, mas não são. As hemácias, elas possuem núcleo, só que quando elas vão amadurecendo, para ter as funções importantes de respiração celular, de transporte de ferro, aí eles perdem o seu núcleo para que eles possam levar o ferro de maneira mais adequada. O núcleo, ele acompanha o formato da célula. Portanto, ele pode ser oval, ele pode ser achatado, ele pode ser alongado, e aí vai depender da célula. Ele é fundamental para o metabolismo e para a capacidade das células alterar as suas funções, até porque ele tem um material genético. Se ele tem um material genético, então ele pode mexer com a estrutura e a função dos seres. Um exemplo bem básico é a síndrome de Down. A síndrome de Down nada mais é do que a trissomia do cromossomo 21. Então, nos pares, ao invés de ter 2 cromossomos, ele vai ter 3 cromossomos. E aí ele vai desenvolver aquelas características que o Down tem, certo? Então, acontece lá no núcleo. Ele produz RNA, que comanda a produção de proteínas, que é necessário para a renovação de estruturas celulares ou a sua modificação. Ele controla a reprodução, né? Então, as funções específicas do núcleo. Existem 2 tipos de núcleos. O núcleo em divisão celular e o núcleo interfase, né? Quando tu vê o nome interfase, é quando o núcleo não está se dividindo. Então, quando o núcleo não está, a célula não está se dividindo, tu vai observar todas as partes da célula. Tu vai ver a carioteca, tu vai ver o nucleolo, tu vai ver a cromatina e assim sucessivamente. Quando a célula começa a se dividir, o nucleolo desaparece, a carioteca desaparece e o material genético, que era chamado de cromatina, ele vai passar a ser chamado de cromossomo. Então, há uma diferença muito importante de uma célula em interfase e de uma célula em divisão celular. Experiência de Balbiani utilizou amebas cortadas em 2 pedaços, um nucleado e outro anucleado, observando que apenas a parte que possuía o núcleo, ele sobrevivia, né? Então, é uma experiência do qual eles começaram a observar que o núcleo era importante para a célula.
Vamos lá. Aqui a gente tem o núcleo interfásico, do qual a gente mostra aqui a carioteca, que é a membrana que delimita o material genético do citoplasma. Aqui a gente tem a cromatina, que é o material genético em intéfase, e aqui a gente tem o nucleolo. O nucleolo é essa regiãozinha mais escura do núcleo, do qual eles são responsáveis pela produção do RNA ribossômico e dos ribossomos, né? Aqui a gente tem esses buraquinhos com o nome de poros. Os poros nada mais é do que regiões que comunicam o meio interno do núcleo com o meio externo dele, ou seja, aqui é o citoplasma, né? Então, é através desses poros que eles trocam substâncias. Beleza. Então, vamos começar a falar de parte por parte do núcleo. Primeiro, a gente tem a carioteca, que ela vai envolver o núcleo celular das células eucarióticas. A carioteca, também chamada de membrana nuclear, pessoal, elas são exclusivas de células eucarióticas. As células procarióticas não apresentam carioteca. É a principal diferença. Gente, não vamos sair do primeiro ano sem saber distinguir o que é uma célula procariótica e o que é uma célula eucariótica. Não podemos de forma nenhuma. Essa carioteca ela é formada por duas membranas, a lamela interna e a lamela externa, ou seja, uma parte interna e uma parte externa. Entre essas duas membranas, aqui no meiozinho aqui, existe uma região chamada de espaço perinuclear, que vai fazer com que haja a comunicação com a cavidade endoplasmática, ou seja, com os poros em si. Ela é dotada de numerosos poros que permitem a comunicação do citoplasma com o material nuclear. Ele só existe em células eucarióticas. Beleza. O material genético, ou melhor, o meio interno do núcleo é chamado de cariolinfa, ou matriz nuclear. Da mesma forma que a gente tem lá no citoplasma. A gente tem um citoplasma do núcleo. Aqui é uma massa incolor constituída também de água e proteínas. Lá no material interno da célula, a gente tem um citoplasma constituído por mais de 90% só de água. Aqui no núcleo também vai conter água, né? Lá no citoplasma, essa substância, ela estava, ou melhor, era onde se encontrava as organelas. No caso da cariolinfa, aqui a gente tem um núcleo celular, né? Ele é chamado também de nucleoplasma supranuclear ou hialoplasma nuclear, constituído, além de proteínas, de água, de sais e outras substâncias. Aqui internamente, nessa região interna do núcleo, vai acontecer a duplicação do DNA e a síntese do RNA. Então, aqui internamente no nucleoplasma, existe duas funções importantíssimas para a célula, do qual vai acontecer a duplicação do material genético. O que é isso, professor? Eu tenho uma célula. Essa célula, ela duplica e forma duas células. Então, isso se chama duplicação. E também vai acontecer a síntese do RNA, ou seja, a produção do RNA em si. Vamos lá, cromatina. A cromatina nada mais é do que o material genético dentro da célula. São proteínas conjugadas. O que é isso? Quando a gente fala conjugada, é porque possui mais de uma substância. Então, eles são formados por substâncias simples e por moléculas de DNA. Isso nas células eucarióticas. Aparece no núcleo interfásico como um emaranhado de filamentos longos e finos, denominados de cromonemas. Essas regiõezinhas aqui, ó, né? Que normalmente a gente chama de heterocromatina. Durante a divisão celular, os cromonemas se tornam mais curtos e mais grossos e passam a ser chamados de cromossomos. Então,
Na célula intéfase, o material genético é chamado de cromatina. Na célula em divisão celular, ela é chamada de cromossomo. A cromatina, a gente tem dois tipos. A parte mais compacta, que é essa regiãozinha aqui, ó, ela é diferente. Então, por isso que ela é chamada de heterocromatina. Hétero vem de diferente. Cromatina, diferente cromatina. Por quê? Porque ela é mais compacta. Só que tem um problema. Ela é inativa. E a eucromatina, que é essa regiãozinha mais fininha aqui, ó. Esse fiozinho mais fino. Eu quer dizer verdadeiro, ou seja, é a cromatina verdadeira. Ela é desespiralizada e ela é ativa. E aí, um rapaz chamado de Barr, ele começou a observar que nas células femininas possuía uma cromatina sexual que não estava presente no homem. Ou seja, existia uma região do qual não apresentava no homem, não, nas células masculinas. E aí foi chamado de corpúsculo de Barr. No cromossomo dos indivíduos das espécies do sexo feminino, eu tenho um X ativo e eu tenho um X inativo. Eu tenho uma região chamada de heterocromatina e eu tenho uma região chamada de eucromatina. Essa cromatinazinha, ela, se você pegar o material genético de qualquer espécie feminina, você vai observá-la, nos indivíduos de sexo feminino. Nos homens, não apresenta essa cromatina sexual. Então, o homem tem um X ativo e um Y ativo. Na mulher tem um X ativo e um X inativo, que é típico de todas as células femininas. Tá aqui, ó. Cromatina sexual é o X inativo e condensado das células que constituem as fêmeas de mamíferos. Então, é aquele Xzinho inativo presente lá nas espécies de sexo feminino. Nas espécies de sexo masculino, não possui. Vou botar bem aqui que tem alguém pedindo para participar. Ok. A presença ou não de cromatina permite análise com diagnóstico citológico do sexo genético. Aí eu pergunto a vocês novamente, qual é a espécie que possui a cromatina sexual? É a espécie feminina. Essas regiõezinhas aqui na borda das células, ó, aqui tem, ó, aqui também tem, aqui tem de novo, aqui tem de novo, certo? No macho, nas células do sexo masculino, tem? Não tem. Então, a cromatina sexual, ela é específica, exclusiva dos indivíduos da espécie feminina. Vamos lá. Aqui tem uma célula em intéfase, e aí ela começa a se dividir, o seu cromossomo começa a se espiralizar, e aí a gente tem o nosso material genético. Então, a espiralização é devido a um tipo de proteína chamada de estonas, com o seu material genético. Então, os indivíduos que são eucarióticos, ele possui essa proteínazinha estona, que faz com que o seu cromossomo fique mais condensado. As células procarióticas não apresentam estonas. Tá aqui, ó, o material genético. Aqui a gente tem o nosso cromossomo. Se você começar a destripar ele, você vai ver somente esses fiozinhos. Se você quiser ver adentro como é o seu material genético, você induz essa célula a se compactar novamente e eles vão ficar mais juntinhos devido a essas proteínas chamadas de estonas, que fazem com que esse fio se enrole sobre as proteínas, e faz com que a gente consiga observar o DNA de maneira perfeita no microscópio. Vamos lá. Outra regiãozinha do núcleo é chamada de nucleolo.
corpúsculo esponjoso, desprovido de membranas, que se encontra em contato direto com o suco celular. Atua como fonte de ribonucleoproteínas, que irão ajudar na síntese proteica. Desaparece no início da divisão celular e reaparece no seu final. Ou seja, o nucleolo só vai estar presente só e somente só na célula intérfase. Quando a célula começa a se dividir, ele é uma das partes do núcleo que some, certo? E aí, quando a célula volta, ela se divide, aí volta a entrar em intérfase novamente, aí esse nucleolo, ele reaparece. Sua origem está ligada à zona SAT, próximo às constituições secundárias, que está a fórmula da vida. Eu vou já mostrar para vocês uma figurazinha, e aí eu explico para vocês. Pronto. Então, a célula começou a se dividir, esse material genético ficou mais compactado, mais condensado, e aí, esse material genético, ele tem diferentes denominações, de acordo com essa regiãozinha aqui onde tem o X, né? Essa região é chamada de centrômero. Então, de acordo com a posição do centrômero, os cromossomos são classificados em metacêntrico, que é quando o centrômero ele divide os dois cromossomos em partes idênticas, meta vem de metade, submetacêntrico, quase a metade. Então, aqui, o centrômero ele divide o cromossomo em duas partes mais ou menos idênticas. Claro, dá para a gente observar a diferença entre um pedaço e outro. Ele pode ser classificado como acrocêntrico, do qual ele vai ter um braço extremamente longo, olha, e um bracinho pequeno. Então, isso é chamado de acrocêntrico. E ele é chamado de telocêntrico quando o centrômero se localiza numa região terminal, ou seja, ou aqui em cima ou aqui embaixo. Então, ele é chamado de telocêntrico. Então, metacêntrico divide os cromossomos em partes idênticas, submetacêntrico divide os cromossomos em partes quase idênticas, acrocêntrico, quando o centrômero forma uma parte do cromossomo grande e a outra pequenininho, e telocêntrico, quando o centrômero ele fica em uma das extremidades, ou em cima ou embaixo. Aqui essa figura dá para observar melhor. Metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. Vamos lá. Cromossomo, gene, genética. Longo fio. O que é um cromossomo? É um pedaço de DNA associado a diversas proteínas, principalmente as histonas, que a gente já falou. Ao longo de todo o cromossomo, existe estruturazinha chamada de genes, que é responsáveis pela determinação da tua característica hereditária. Além disso, esses genes, eles são responsáveis pela síntese proteica. Então, além dele atuar na determinação das características, ele vai estar relacionado com a síntese proteica. Esses genes, quando eles se encontram no mesmo local, na mesma posição de cromossomos homólogos, eles são chamados de genes alelos, né? Por exemplo, vou dar um exemplinho aqui, botar para cá. Tem? Pensei que tinha. Vamos lá, vamos desenhar aqui. Eu tenho um cromossomo e aqui em cima aqui eu tenho um genezinho azão, que é responsável pela cor dos teus olhos. No cromossomo homólogo, ou seja, aquele que está emparelhado a ele vai ter um gene na mesma posição. Então, digamos que aqui seja azinho, que ele vai estar determinando a cor de olhos também, né? Então, se azão determina a cor de olhos castanho e azinho determina a cor de olhos verde, esse indivíduo vai ter olhos castanhos, porque
o Azão domina o Azinho. Então, isso aqui são chamados de genes alelos. Os cromossomos que se emparelham estão determinando características semelhantes, são chamados de cromossomos homólogos. Esses cromossomos homólogos vêm um do papai e vem um da mamãe. Então, eles se emparelham na célula ovozigoto e começa a ver quem é mais forte e quem é mais fraco, quem é dominante, quem é recessivo, para determinar aquela característica. Por exemplo, mamãe tem um olho azul, papai tem um olho castanho, só que ele não tem o gene para olho azul. Então, obrigatoriamente, o olho desse indivíduo vai ser castanho, né? Porque ele não tem o gene para olho azul. E aí, esses cromossomos são chamados de cromossomos homólogos, cromossomos que se emparelham e possuem genes para as mesmas características. O que é uma célula haploide? Haploide, haplo, vem de metade. Então, aqui são células que apresentam a metade do número de cromossomos de uma célula comum. Por exemplo, a espécie humana, ele tem 46 cromossomos. As suas células haploides, ou seja, os seus gametas, que são as únicas células haploides que nós possuímos, ele vai possuir a metade do número de células. Então, se ele tem 46 cromossomos, essas células haploides, elas vão apresentar apenas 23 cromossomos. Então, são células haploides. Já as células diploides, que são chamadas também de células somáticas, no nosso caso, elas possuem a quantidade total de cromossomos. Se a célula haploide tem 23 cromossomos, automaticamente as células diploides vão apresentar 46 cromossomos. Então, todas as nossas células possuem 46 cromossomos, menos os nossos gametas, que vai apresentar apenas 23 cromossomos. Legal. Não podemos dizer que, dependendo da quantidade de cromossomo, o indivíduo ele é mais evoluído ou menos evoluído. Por exemplo, a espécie humana possui 46 cromossomos. O do milho possui 20, da ervilha 14, da mosquinha drosófila 8, da dália 64, do tatu 64, do cavalo 64. Os vírus, que tanto a gente fala atualmente dos vírus, existe vírus que só possui em torno de 4 cromossomos. Então, a gente não pode dizer que, por ele possuir menos cromossomo, ele seja menos evoluído ou mais evoluído, certo? O cromossomo é formado por 2 cromátides, a primeira cromátide e a segunda cromátide. Essas cromátides, elas são unidas por uma região central. Essa região centralzinha aqui, que une as cromátides, é chamada de centrômero. Então, primeiro a gente tem uma única célula. Quando ela entra em divisão celular, esse filamento de cromossomo, ele é duplicado. Então, duplicou. E eles vão ficar juntos por essa região central, chamada de centrômero. Cada braço de filamento desse é chamado de cromátides irmãs. Beleza, aqui está um cromossomo duplicado. Cromossomo 1, cromossomo 2. Então, eles são idênticos. Legal, gente. Bem que nessa regiãozinha aqui, essa região é chamada de zona SAT, ou constricção primária. Nessa região, existe uma partezinha chamada de telômero. Esse telômero é que ele vai diminuindo com o passar do tempo e vai fazendo com que a célula envelheça. Então, o homem, diariamente, ele procura saber como parar essa divisão do telômero. Por quê? Porque a partir do momento que ele conseguir diminuir esse envelhecimento ou esses cortes do telômero, você vai ter mais tempo de vida, ou seja, você vai envelhecer ou mais devagar ou de jeito nenhum. Então, aqui é como se fosse
a nossa fórmula da nossa juventude, certo? Beleza. Genoma, conjunto haploide de informações referente a uma célula. As células diploides possuem 2 genomas. Então, o nosso genoma humano, ele possui 23 cromossomos. Benefícios na área da saúde, tais como melhor compreensão das doenças, desenvolvimento de novas drogas, tratamentos, etc. Então, a partir do momento que você começa a estudar o seu genoma, você vai saber onde tem algum determinado problema e como melhorá-lo, consertá-lo, né? Para vocês terem uma ideia, o nosso genoma humano, ele foi totalmente decifrado, 99,9%, em 2000. Então, o ser humano conseguiu decifrar todo o nosso genoma. E a partir daí, a gente começou a ver alguns tratamentos que não eram viáveis ainda, né? Através do conhecimento do nosso genoma humano. O aconselhamento genético é o ramo da genética que possui procedimentos para identificar pessoas com problemas cromossômicos e prever o risco de seus filhos virem a ser afetados por certas doenças hereditárias. Por exemplo, você vai casar com uma pessoa que na família dele tem várias pessoas com anomalias. Não só um, mas vários irmãos dele possuem anomalia. Então, é bom você procurar um geneticista para saber se vocês têm possibilidade de ter filhos com aquela mesma anomalia do seu cônjuge. Então, isso é o aconselhamento genético. Vamos lá. Cariotipo, visualização do número e forma dos cromossomos de cada célula. É uma técnica que visa fotografar os cromossomos metafásicos, ou seja, que estão em divisão, estão todos emparelhados, do qual a gente consegue ver eles de maneira real mesmo, né, no seu clímax da divisão celular, e após ampliação, compará-los com outros cromossomos. O cariotipo humano, ele possui 23 pares de cromossomos, né, são 46 cromossomos dividido em 23 pares, sendo que 22 pares, eles são idênticos tanto no homem como na mulher. Então, eles são chamados de cromossomos autossômicos. Autossômicos, aqueles que são idênticos no homem e na mulher. Tem um parzinho de cromossomo que é diferente no homem e na mulher. Esse cromossomo, esse par é chamado de cromossomo sexual, certo? Isso é quem vai distinguir as características masculinas e femininas. Por exemplo, no homem, ele tem 44 cromossomos autossômicos, ou autossômicos, e 2 cromossomos sexuais, o cromossomo X e o cromossomo Y. A mulher, ela possui 44 cromossomos também, que é idêntico ao do homem, só que ela apresenta um par de cromossomo sexual, que é o XX. Aqui vai dar as características femininas, né? Como o aumento do quadril, os seios vão aumentar, o bumbum vai aumentar, ela vai começar o processo de menstruação, coisa que não acontece com o homem. Isso é exclusivo de vocês, mulheres. A análise é útil para o diagnóstico de anomalias cromossômicas humanas. Essas alterações, a gente tem 2 tipos, as alterações numéricas e as alterações estruturais. Um exemplo de alteração numérica, já falei para vocês, é a síndrome de Down, porque ao invés de ele ter 46 cromossomos, o indivíduo com síndrome de Down, ele vai apresentar 47 cromossomos. Então, ele vai ter um cromossomo a mais. Então, isso é uma anomalia cromossomial numérica. Já existe um tipo de anomalia estrutural, que é chamado de síndrome de Dicro-de-Chat, ou simplesmente síndrome do miado do gato, que faz com que o indivíduo ele não consiga chegar à sua fase juvenil, ou seja, a partir dos 10, 12 anos. Ou ele morre ainda em formação dentro da barriga da mãe, ou a expectativa de vida dele é muito baixa, 6, 7 anos. Pode chegar aos 10 anos? Pode, mas normalmente não chega. Então, é um tipo de anomalia estrutural, porque vai estar relacionado lá no cromossomozinho de número 5,
do qual ele vai ter apenas uma perninha. Aqui está o nosso cariotipo. Ó, são 23 pares de cromossomos. Se você contar, se são pares, então vai ter 46 cromossomos. Então, a síndrome de Down, ao invés de ter somente 2 cromossomos aqui no cromossomo 21, ele vai ter um cromossomo a mais. Por isso que a gente diz que é trissomia do cromossomo 21. A síndrome que eu falei para vocês, a síndrome de Crudy-Chat, ou síndrome do gato, essa regiãozinha aqui no cromossomo 5, ele inexiste, né? E faz com que o indivíduo ou morra ainda durante a gestação, ou ele não consegue alcançar os 10 anos de vida, né? Além disso, ele tem uma redução das cordas vocais que permite que ele não consiga falar. Por isso que deram o nome de síndrome do gato, porque o bichinho fica só grunhindo como se fosse um gatinho. Ok. E aí a gente chega na divisão celular. A divisão celular, pessoal, é uma parte da biologia muito importante, porque a gente estuda como essas células se dividem, né? Então, toda e qualquer célula, ela tem que se dividir. Quando você vai banhar, que você se esfrega e sai aquele grude, ali não é só grude, gente, ali também são células mortas, são células que estão em constante renovação celular, certo? Então, normalmente, várias células nossas se dividem diariamente, só que existem algumas células que não conseguem se dividir diariamente. Por exemplo, as células do fígado, elas só vão se dividir quando esse fígado tiver com algum problema. As células musculares também, elas não são um pouco mais difíceis. As células do nosso cérebro, chamado de neurônio, dizem que elas não conseguem se dividir de jeito nenhum. A partir do momento que elas alcançam uma maturidade, né, de suas células, elas não conseguem se dividir. Vou dar um exemplo por como a gente conhece isso. Por exemplo, você levou uma queda, um acidente, e aí prejudicou esse nervo aqui do braço, que é uma célula nervosa. O que vai acontecer? Como essa célula foi danificada, ela não consegue se dividir mais. O seu bracinho que tinha movimento, ele vai perder o movimento. E aí ele vai ficar aqui só por estar. Ele vai secar, porque você não consegue mais movimentá-lo, porque as células nervosas que tinham nessa região, elas morreram. Então, existem algumas células que não conseguem se reproduzir, se dividir, né? Então, a divisão celular é a capacidade de duplicar-se, é a característica mais extraordinária dos seres vivos. Para fazê-lo, multiplicamos o material interno de nossas células e depois as dividimos em duas. Então, eu tenho uma célula, ao passar pelo processo de divisão, elas ficam com duas células, né? Por que as células se dividem? São 3 importâncias. Primeiro, no processo de reprodução, no processo de crescimento e no processo de reparação de células, no processo de reciclagem das células. Então, são 3 importantes funções que tem a divisão celular. A gente tem um ciclo celular, é o período que vai do início de uma mitose ao início de outro. Nesse meio termo, a gente passa por um período que a célula não está se dividindo, e ele é chamado de intérfase. Então, quando a célula não está se dividindo, ela é chamada de intérfase. Quando a célula está se dividindo, aí você vai ver qual é a fase que ele se encontra. As fases da mitose são 4: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Existem uns bisuzinhos que a gente sempre vê que é para a gente aprender a fase, ou melhor, aprender o sentido real da divisão celular, que inicia-se por prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, existe uma frasezinha que dá para a gente relembrar essas fases. Por exemplo,
prometi, de prófase, meti vem de metáfase, a Ana vem de anáfase, telefonar, que vem de telófase. Então, prometi a Ana telefonar. É um bizu para que a gente possa lembrar a ordem das fases. Vamos falar da intéfase. Na intéfase, o núcleo das células apresenta a carioteca, o nucleoplasma, o nucleolo e a cromatina. Então, é nessa fase que a gente consegue observar todos os componentes do núcleo. É na intéfase que a célula apresenta uma atividade metabólica enorme. Ela faz tudo, menos se divide. Às vezes a gente está estudando, aí diz, na intéfase não acontece divisão, aí tu acha que ela não está realizando nada, mas ela realiza tudo, menos a divisão celular. A intéfase é dividida em 3 fases, a fase G1, a fase S e a fase G2. Na fase G1, é a fase que ela é anterior à duplicação, né? A célula cresce, realiza o seu metabolismo normal, sintetiza RNA e proteínas. Na fase S, vem de síntese. É essa fase que realmente acontece a duplicação celular. A fase G1 é anterior a S, certo? Ele meio que antecipa a duplicação celular. E a fase G2 é a fase que está após a duplicação do material genético. Então, na fase G1, o que é que vai acontecer? O DNA começa a se duplicar, ele não está se duplicando. Aqui a célula cresce, ele produz muitas proteínas, muitos RNAs, só que ele não duplica. Na fase S, ocorre a duplicação propriamente dita. Se eu tenho um filamento de DNA, na fase S, eu vou ter 2 filamentos de DNA. E a fase G2 é o intervalo entre a duplicação do DNA e o início da divisão propriamente dita. Então, é a fase que sucede a duplicação do material genético e prepara a célula para se dividir. Beleza. Olha só, a célula ela passa bem mais tempo em intéfase do que se dividindo. Observem aqui, ó. A célula passa em torno de 22 horas só se preparando para se dividir e 2 horas se dividindo propriamente dito. Existem alguns autores que dizem que ele passa só 30 minutos, né? Nada contra, o que importa é que você bote na sua cabeça que a célula ela passa maior tempo em intéfase do que se dividindo. É como se eu tivesse 22 horas do dia só se preparando para a célula se dividir e 2 horas do dia preparando para o melhor, fazendo com que essa célula se divida propriamente dito. Certo? Vamos lá. A gente tem 2 tipos de divisões celular, mitose e meiose. Agora, a gente vai estudar somente a mitose. Mais para frente, a gente estuda a meiose, quando a gente estiver falando de reprodução dos seres. Então, o que é a mitose? A mitose é uma fase, é uma parte da célula do qual ela vai produzir células idênticas. Ou seja, uma célula origina 2 totalmente idênticas. Uma célula origina 2 totalmente idênticas. Isso acontece em seres unicelulares, ou seja, que apresenta somente uma única célula. Aqui permite que os seres pluricelulares cresçam, sejam em tamanho, sejam em número, e aqui permite o processo de renovação de células do tecido e do corpo, além da regeneração. Por exemplo, tu caiu, arranhou o teu braço, então as células vão entrar em mitose e vai fazer com que aquele arranhão se feche. Se você se cortou, aquele corte vai se fechar devido ao processo de divisão celular chamado de mitose. Certo? A mitose, tanto a mitose como a meiose, são 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase.
qualquer uma das duas divisões vai passar por essas fases. E eles vão ter mais ou menos os mesmos eventos. Por exemplo, na prófase, vai ser a fase mais longa. Por quê? Porque o núcleo vai aumentar, porque os filamentos de cromatina, que é esse materialzinho aqui, ó, totalmente jogado no núcleo da célula, ele começa a se compactar, ele começa a ficar mais curto e mais condensado. Para que isso? Para que a célula possa se dividir, e de maneira idêntica. Aqui, o nucleolo vai desaparecer. Aqui, os centríolos, a gente viu lá em divisão celular, eles se dividiram lá na intéfase. Então, aqui eles vão começar a ir, cada um para um polo da célula. Um vai para o lado esquerdo e o outro vai para o lado direito. Por quê? Porque no final da divisão vai ter um centríolo em duas células, para que essa célula seja idêntica. Aqui vai formar as fibras do fuso, que permite que essa célula se divida. A carioteca vai sumir, ou seja, vai se fragmentar. E os cromossomos vão se prender às fibras do fuso. Então, essa é a fase chamada de prófase. Tá aqui, ó. Os cromossomozinhos, eles estão presos ao centrômero, que é essa região central, ou melhor, as cromátides, e eles vão se prender às fibras do fuso. Essas fibras do fuso permitem que esse cromossomo ele seja levado de um lado para outro. Então, essa região que prende o cromossomo às fibras do fuso são chamadas de cinetócoros. Cada um está associado a uma cromática. Vamos lá. Metáfase. Meta vem de metade. Então, aqui a divisão celular vai se encontrar na metade do seu ciclo. Os cromossomos vão estar alinhados no centro da célula. Olha só. Vão estar aqui no centro da célula. No mesmo plano. A gente chama que eles vão estar alinhados na placa equatorial ou na placa metafásica. Nessa região, ou nessa fase, eles vão apresentar o máximo grau de condensação, vão estar condensados ao máximo. Os centríolos já estão cada um num polo da célula, ou seja, um vai estar do lado direito, o outro vai estar do lado esquerdo. E as cromátides vão estar presas aqui, ó, nas fibras do fuso. Então, isso se chama metáfase. Essa fase se chama metáfase. Anáfase, ana significa distante, significa separação. Então, as cromátides que estavam juntas, elas vão se separar. Por que elas se separam? Porque os centrômeros que uniam esses dois braços de cromossomos, eles se duplicam. Então, fica a cromátide de um lado, a cromátide do outro. Quando eles se separam, eles passam a ser chamados de cromossomos filhos. E as fibras do fuso, que é esses cordõezinhos aqui, eles começam a ficar mais curtos. Quando eles ficam mais curtos, eles começam a passar a puxar cada cromossomo filho desse para um lado. Olha essa figurazinha aqui, ó. Aqui está a metade da célula. Então, ele está puxando os cromossomozinhos para um lado e está puxando esses cromossomos para esse outro lado. Por quê? Porque lá no final, a gente vai formar duas células idênticas. Então, tem que ter o mesmo material genético de um lado e do outro. Então, cada polo recebe o mesmo material cromossômico, uma vez que cada cromossomo filho vai possuir a mesma informação genética. E, por último, a telófase. É a etapa final da mitose. Aqui vai acontecer tudo o contrário à prófase. Por quê? Porque a prófase dizia que a carioteca sumia, o nucleolo sumia, os cromossomos eles começavam a ficar mais condensados. Na telófase vai ser totalmente contrário. Aqui a carioteca reaparece, o nucleolo reaparece, vai acontecer uma descondensação, ou seja, eles estavam bem condensadozinhos, eles vão começar a ficar em forma de fios, novamente,
E aqui, a célula vai se separar, né? Aqui é a fase final da divisão celular. Aqui vai ter uma célula, essa célulazinha, e aqui vai ter outra célula. Então, essas células, elas são idênticas. Ela vai ter o mesmo número de cromossomo, vai ter a mesma forma da célula que as originaram. Então, aqui é o processozinho de divisão da célula. Uma célula 1, célula 2. O processo de separação do citoplasma, essa região aqui, é chamada de citocinese. Existe uma diferença da citocinese na célula animal e na célula vegetal. Na célula animal, acontece um estrangulamento desse citoplasma, formando duas membranas. E essa citocinese é chamada de centrípeta. Na célula vegetal, eu tenho uma célula aqui, e eles fazem só se dividir aqui internamente. Ela é chamada de centrífuga. Então, isso é chamado de citocinese, que é a divisão do citoplasma, formando, ou melhor, separando as duas células. Separou totalmente, né? Só para fechar, a célula vegetal, a célula animal. A célula vegetal não tem centríolos, que a célula animal tem. A célula vegetal não tem fibras do haste, que é essa regiãozinha aqui que envolve os centríolos, esses tracinhos aqui, ó, que envolve os centríolos. E a citocinese da célula vegetal é chamada de centrífuga. Na célula animal é chamada de centrípeta. Então, esse é a diferença da divisão da célula vegetal para a célula animal. Ok. Vamos voltar para cá. Certinho. Meus amores, pergunta.